Olá pessoal, essa é a nossa videoaula número 4. Eu gostaria de começar essa aula retomando justamente o ponto em que paramos na aula anterior. Eu espero que estejam gostando desse formato de aulas, que estejam se interessando pelos temas, pelos exercícios propostos, que não são em quantidade excessiva, mas que com o objetivo principal de levar você a pensar, a pesquisar. Eu espero que estejam gostando disso. Eu quero dar seguimento, né, e manter esse formato durante todo esse processo e até quando voltarmos também, levar você a pesquisar, a descobrir as coisas. Da aula passada eu propus aí uma pesquisa. Eu terminei a sexta-feira com uma proposta de pesquisa que envolviam alguns temas, alguns nomes, né, que eu acredito que todos já haviam ouvido, né, a expressão. Então eu coloquei aqui milha, polegada, pé, jarda e légua no primeiro exercício. E são palavras comuns, né? A gente vê em filmes, a gente às vezes escuta ou lê em algum lugar, não se dá, como por exemplo algumas mais famosas como polegada. Então você já ouviu, né? Talvez até de mim em aulas, mas com ênfase, talvez na sua casa, uma TV. Você sabe que TV sempre o indicativo dela em relação ao tamanho da tela é polegada. Ou, por exemplo, quando eu falo em pés, isso me recorre a filmes, onde eu ouço uma informação da altitude de um avião. Está a tantos mil pés de altitude. Jardas, por exemplo, como experiência pessoal, eu sei que jardas, também tenho a ideia de jardas de filme de futebol americano, onde eles contam, né, onde o campo de futebol americano é dividido em jardas, eles contam em jardas. E légua, eu acho que eu contei isso quando na idade de vocês, assim, eu li um livro do Júlio Verne que chamava 20 mil léguas submarinas. Então, desde garoto eu conheço essa expressão. Também são expressões usadas aí para medir, todas elas, para medir comprimento, distâncias. E eu vi as pesquisas que me enviaram, fico feliz com a participação, né? Vou estar sempre enfatizando isso. Obrigado por quem enviou, por quem participou. E aparentemente todos aí acertaram, né, no tema da pesquisa. Aí eu coloquei aqui em vermelho também as minhas fontes de pesquisa, que são condizentes com a de vocês. Légua, né? Agora falando de légua, provavelmente, sem dúvida, eu sei porque eu também pesquisei da mesma forma, você encontrou mais de uma medida. Então essa primeira que eu sublinhei aqui foi a que mais me enviaram, né? A légua terrestre atual, de 4,28 km. Mas você deve ter lido também que existe, ela não tem uma medida fixa, né? Então já teve uma légua antiga. O Nordeste depende da região, né? Então ela não tem não é fixa como as outras, depende da região. Por exemplo, no Nordeste brasileiro varia entre 6 e 7 quilômetros, o que eles chamam de légua. E a légua marítima ela é diferente da légua terrestre. E atualmente ela tem essa medida aqui, tá? Então e tem outras ainda, tem uma légua paulista indicada a 2 quilômetros, então ela é bem variável, o conceito de légua. Eu deixei colocado aqui para a gente conversar sobre isso. Essas pesquisas me levam, a gente poderia ainda falar muito sobre isso por pensar que, deixa eu citar uma como exemplo, quando eu falo em polegada, né, eu me refiro justamente ao órgão, ao polegar, né, ao comprimento de um polegar. Se você então colocar o seu polegar na régua, né, quanto ele vai medir, tá? Então refere-se a um polegar mesmo. O pé também refere-se ao órgão, né? Olha só, um pé de 30,48 centímetros. Eu não me lembro do tamanho do meu, né? Mas alguém em algum momento histórico foi referência, né? Teve seus órgãos como referência para padronizar medidas, né? E por alguma razão, né, essas referências hoje são convertidas para nossa, por alguma razão, não, elas foram, né, convertidas para a nossa unidade de medida métrica, mas a gente até hoje encontra várias coisas expostas nessas grandezas aqui, ó, como polegadas e pés. É bem interessante, é um assunto que eu acho bem interessante. No 2 também, vocês pesquisaram, né, esse tema da calibragem de pneus. Como eu disse, vocês já devem ter visto isso em bombas para encher pneu, quem já parou para encher um pneu. Talvez nunca leram essa informação no pneu até agora, talvez tenham feito isso depois dessa aula.
mas certamente para quem já parou para calibrar um pneu, seja de carro ou de bicicleta, já viu isso, né? Para quem pesquisou isso, possivelmente encontrou essa explicação, né? Eu reduzi aqui, mas vem do inglês, pound force per square inch. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas numa tradução, libra força por polegada quadrada. E eu resumi aqui, é uma unidade de medida de pressão, né? A gente vai entrar em maiores detalhes sobre isso e vai ser tema de uma aula também, como eu disse. Até havia previsto que seria para essa, mas para essa eu achei mais interessante dar uma outra ordem. Então vamos ao tema principal da aula de hoje, que é um tema que está amarrado, que está conectado com o tema anterior, com a pesquisa que você fez. Então eu vou estar relacionando as coisas. E a gente segue com esse estudo dos números, né, em toda a parte desses conjuntos numéricos. E hoje o tema, olha só, nosso exemplo 3. Então, ordenando os exemplos, né? O exemplo 1 eu usei o folheto do supermercado. Por exemplo 2, eu já usei um outro tema. E agora eu vou utilizar aqui o tema as telas digitais. Eu usei a bomba, o exemplo 2 foi as bombas de combustível, né? Os preços dos postos de gasolina. E aqui agora a gente vai falar das telas. Uma coisa muito, né, que eu nunca utilizei tanto, eu acho. E é até um paradoxo da minha parte, porque eu já manifestei com vocês, né, às vezes a minha distância, às vezes com telas, mas mediante o nosso caso, o nosso modo agora é o recurso, né, e felizmente temos à disposição essa tecnologia, é o recurso que nós temos para fazer esse contato à distância. Então elas têm sim a sua utilidade, né, a gente pode explorar de uma forma positiva isso. Eu sempre fui contra o uso das telas, aos smartphones, por exemplo. Eu sempre falei não contra o smartphone em si, por exemplo, mas como a forma que eles são utilizados, né, em demasia, às vezes para futilidades e às vezes o tempo que eles te privam de você de realizar coisas que seriam mais saudáveis ou até mais divertidas. Mas aqui a gente vai explorar, vai falar um pouco então das telas. Quando eu falo em telas, né, as telas no nosso dia a dia, basicamente eu peguei 3 exemplos que acho que eles quase que completam, né, as telas do cotidiano comum de qualquer pessoa, né? Então eu vou falar das TVs. As TVs serão um tema de exploração principal aqui, e também dos smartphones, que praticamente todos têm, e a maioria de vocês através deles que estão tendo acesso e vendo essas aulas, e os computadores, que não é comum entre a maioria de vocês, mas também muitos devem possuir aí em suas casas, ou os pais e mães possuem. São as 3 telas comuns aí numa residência comum, né? Então fazem parte do nosso cotidiano. Bom, o tema é simples, né? Eu quero te despertar. Quando você compra uma televisão, vai comprar uma TV, você certamente deve ter pelo menos uma TV na sua casa, eu acredito. Deve ter uma televisão aí, pelo menos uma, talvez mais de uma, tá? Você já ouviu, né? Que a minha TV é 49 polegadas, a minha é 65 polegadas. Então, essa informação, veja, polegadas, olha a correlação com o tema de exploração da aula anterior, né? Essa medida é muito usual para a TV. Então, a primeira informação, né, que diz em relação ao tamanho, você sabe que quanto mais polegadas maior é a TV, só que você sabe, né, o que representa essa dimensão em polegadas da sua TV? Você sabe? Então esse é o tema da aula de hoje. Vamos discutir sobre isso. Vamos voltar nossos olhos para isso. Vamos entender o que significa, né, uma TV de 49 polegadas ou uma TV de 65 polegadas, enfim, o que significa essa medida. O entendimento é tão simples, né, que eu acredito que se você não sabia disso até hoje, né, e obviamente essa informação não te faz falta, ela vem apenas aqui talvez para completar, a ideia aqui é despertar talvez uma curiosidade que nunca aconteceu e ao mesmo tempo já matá-la, né, já resolver essa curiosidade. Essa é a ideia. Essa informação você ia continuar vivendo muito bem sem conhecê-la, mas talvez agora ela desperte em você uma curiosidade, você fique feliz em saber. Quando eu falo em polegadas em uma TV, eu me refiro a uma distância diagonal. Essa própria ilustração que eu coloquei aqui de uma TV, de um exemplo de TV, ela já é autoexplicativa. É aquela imagem que você olha para ela e já entende, é igual um gráfico, né? Se eu não falasse nada, você ia entender. Então as polegadas de uma TV é o comprimento da diagonal da tela dela. Sim, é isso. Então se você quer saber, talvez você já saiba quantas polegadas tem a sua TV. Você comprou e essa especificação sempre vem nas especificações técnicas desse componente. Só que talvez você não saiba. Então,
eu estou colocando aqui, para você calcular ou definir quantas polegadas tem a sua TV, é só você medir, tá, a tela dela nesse sentido diagonal. Um detalhe importante é que essa medida ela não pode ser feita dessa parte, eu acompanho o meu cursor aqui, de fora a fora, é a tela. Tá? Então é a parte com o visor dela, a parte sensível dela, não essa parte de borda, como se fosse o quadro, né? Então é essa medida, tá? Em diagonal. Tanto faz medir nesse sentido como nesse, porque elas são iguais, é um retângulo, né? A tela ela é retangular, ela cobre uma superfície retangular, então isso define as polegadas da minha TV. Então agora eu vou com uma proposta bem interessante. Ó. Primeiro eu faço uma pergunta, né, aqui, eu vou acompanhar, vou respondendo junto. Como eu faço para saber quantas polegadas? E o símbolo que eles usam para polegadas aqui para TV são essas aspas duplas, tá? Nesse caso polegadas. Então como eu faço para saber quantas polegadas tem a minha TV? Então você mede. Se você tem uma fita, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Se você tem uma fita métrica, pode fazer isso, tá? Medir. Se você não tem, você pode usar uma régua simples mesmo, quando for o caso de medir. Eu vou explicar melhor aqui agora. Agora me fala, quando você mede, a questão é, quando eu meço com uma régua como essa, eu vou obter uma medida em centímetros. Com uma fita métrica também. Você vai medir e vai obter uma medida em centímetros. Como depois converter isso para polegadas? Para fazer então a conexão com a forma que as TVs são, como é feita a propaganda das TVs. Então, como descobrir? Eu acho que eu precisaria falar, só você pensar um pouco, você ia concluir por conta própria. Você pode até responder antes de me ouvir aqui, mas da pesquisa anterior você concluiu que uma polegada ela corresponde aproximadamente a 2,54 centímetros. Uma polegada a 2,54. Veja, cada uma polegada. Então agora é só você usar a sua lógica. E é isso que você pensou. O comprimento que você acha em centímetros, você pega esse comprimento e divide por 2,54. Se você pensou em fazer isso, você acertou. É só fazer isso. Porque cada um centímetro tem 2,5, cada uma polegada tem 2,54 centímetros. E você sabe porque você pesquisou da aula passada. Né? Então veja, você pesquisou essa informação. Aí eu dou o exemplo então da TV acima. Na TV acima que eu coloquei aqui, ela tem, eu medi em centímetros, né? O caso, esse é o exemplo da minha, tá? Ela tem 124 centímetros e meio de diagonal. Aqui, ó. Então eu medi. Usando uma régua mesmo, você pode usar uma fita métrica, se você tem uma fita métrica, fique à vontade para usar o que você quiser, tá? Mas com uma régua já dá. Eu medi e deu isso aqui. Olha, veja, o cálculo não é exatamente simples. Então eu peguei esse comprimento em centímetros, olha aqui, 124,5, e dividi por 2,54. E obtive aproximadamente, tá? Não vai dar exatamente, né? Você vai ponderar o que der, vai dar muito próximo de um valor das TVs comerciais. Você pode pesquisar depois, mas vejam, deu aproximadamente 49 polegadas, que é o caso dessa TV. Tá? Então é isso. Tá? Talvez se você não tinha ideia dessa informação, agora você tem. Tá? É bastante interessante. Bastante interessante, eu já volto nessa parte aqui, mas deixa eu comparar com outros instrumentos. Isso vale também para smartphones e para computadores. Um computador como o que eu estou usando aqui, eu estou usando um notebook de mesa, ele tem exatamente esse número de polegadas, 15,6. Geralmente computadores variam entre 15,6 e 17 polegadas. Talvez o seu certamente, se você tem um computador, ele está entre essas medidas. Os celulares, eles variam de 4, já não é muito comum, né? Estão cada vez maiores. Acho que 5,5, 6, acho que até 7 polegadas, eu não sei. Você deve saber do seu. Agora eu queria também propor, daqui a pouco, para que você medisse do seu. Tá? Medisse quantas polegadas tem no seu celular. Então eu vou colocar isso num exercício aqui. Ó. Tá? Antes de falar dessa parte aqui de widescreen, eu já quero vir para um primeiro exercício proposto. Então, falando em polegadas, primeiro concentrando nessa ideia de polegadas, eu quero que você realize essa atividade caso seja possível. Então, a atividade é bem simples, tá? Envolve a sua casa como laboratório. Então, o tema é esse. Você vai agora avaliar as telas, você vai medir as telas da sua casa. Então, a primeira coisa proposta aqui, calcular quantas polegadas tem a TV ou as TVs da sua casa. Tá? Então, para fazer isso, você vai simplesmente
fazer o que eu mostrei aqui. Tá? Essa conta. Você vai medir esses comprimentos. Tá? Se tem mais de uma TV, meça isso. Divida por 2,54 e você vai obter. Enumera as TVs. Para as TVs eu peço algo mais. Eu peço para que você também, além de fazer isso, calcule a área delas. Eu não dei o exemplo aqui, mas para calcular a área delas é simples. Você vai ter que medir também aqui. Ó. Vai ter que medir aqui o comprimento e a altura dela. E você vai multiplicar. No caso aqui eu multiplicaria 62 por 48. Tá? Por 108. Eu multiplicaria isso e obteria, né, claro, a área da minha TV em centímetros quadrados. A gente sabe que a área de um retângulo, olha só, então daria 6.696. Deixa eu colocar, não tinha colocado aqui. Centímetros quadrados, por exemplo. Então você faria assim, tá? A área. Você mede o comprimento, mede a largura e multiplica um pelo outro. Eu tenho a área da minha tela, ela é só uma área de quase 7.000 centímetros quadrados. Nesse caso aqui, tá? Então para a TV eu peço a mesma coisa, faça isso. Tá? Então você vai medir quantas polegadas tem cada TV da sua casa, ou a TV da sua casa, tá? Se você tem. Tá? Se você não tem, tá? Não tem que fazer, claro. Supondo que você tem. E calcule as áreas. Então esse cálculo para cada uma. Essa é a minha proposta. Calcule quantas polegadas tem o seu smartphone e os smartphones das outras pessoas da sua casa. Aqui eu não peço a área, eu quero só que você calcule as polegadas. É importante falar que no smartphone você não mede desse canto de baixo até aqui. Você tem que acender ele, né? Olha aqui, essas figuras deixam bem claro, acender ele, e o que você mede é a tela visível. Então vejam, olha, preste atenção aqui, ó. O que você mede aqui é a tela visível. Eu não vou medir, olha só, no cursor, daqui até aqui embaixo, não. Você tem que acender para ver qual é a tela visível, né, a tela visível do seu smartphone. Observe que ele não cobre toda a região dele, porque tem uns espaços que são simplesmente da estrutura dele, que não ficam a tela, né? Então você mede isso em centímetro, divide por 2,54 e você vai ter a polegada do seu celular. Se você já sabe, não tem problema, faça uma comparação, veja se é correspondente. Provavelmente você já sabe. Ah, professor, já sei, o meu tem 5,5, o meu tem 6, o meu tem 4,7. Né? Não tem problema, meça para conferir. Tá? Então peço isso e peço também do computador. O computador, calcule quantas polegadas tem o computador. Se você tem computador, tá? Lembrando que isso aqui é se você tem. Tá? Se você não tem um computador, não tem a TV, não tem um smartphone, não dá para fazer. Então por esse caso seja possível. Tá? Não é uma obrigatoriedade de fazer tudo isso. O computador é a mesma coisa. Os smartphones, se você tem dois, a sua mãe tem, o seu pai tem, seu irmão, faz de todos, pelo menos de todos diferentes. Talvez sejam de tamanhos diferentes. Se eles forem iguais, não precisa. Tá? Então esse é um primeiro exercício que eu proponho aqui. Agora eu quero voltar aqui em cima e falar uma outra coisa bem interessante sobre a proporção das telas atuais. O formato das telas atuais, né? Então se você tem uma TV moderna, o seu smartphone ele é moderno já, uma TV moderna, ela tem provavelmente o formato dela é esse aqui, ó, chamado widescreen. E esse widescreen tem uma proporção interessante entre comprimento e largura. A proporção é essa aqui, ó, 16 por 9. Isso quer dizer que a cada 16 unidades de comprimento, eu tenho 9 unidades de comprimento de altura. Tá? Essa é a proporção dele. Ou seja, se eu dividir 16 por 9, o comprimento é aproximadamente 1,77 vezes maior que a altura. Tá? Essa é uma proporção usual, é uma proporção adotada, se você pesquisar a respeito, em função de fazer as telas da nossa casa se parecerem com um cinema, porque esse é o perfil proporcional utilizado para os cinemas. Tá? Bem interessante. Eu quero que você verifique se a tela da sua TV ela segue essas proporções, né? Também. Eu não coloquei como exercício, é apenas uma observação, tá? Para saber se a tela da sua TV tem essa proporção, é bem simples. Quando você medir o comprimento dela e a largura dela, por exemplo aqui esse retângulo, e você divide o comprimento pela largura e obtém aproximadamente isso, ó, 1,7, não tem que dar exatamente isso, tá? Mas se der aí entre 1,7 e 1,8, entre 1,6 e 1,8, vamos dar uma margem aí de erro, tá? Se você medir deu entre 1,6 e 1,8, se eu medir esse comprimento por esse e ficar um valor entre 1,6 e 1,8, quer dizer que ela está nesse formato aqui, tá? Nesse widescreen aqui, ela segue as proporções aqui.
Tá? Aqui eu mostro como perceber, né, a relação da proporção. Esse retângulo é proporcional a esse. No caso, ele é 7 vezes maior. Vejam aqui, ó. Se eu dividir esse lado por 9, os lados correspondentes, eu obtive 7. Indica quantas vezes esse retângulo é maior que esse. E agora, se eu pegar o 7 e multiplicar o 16, que eu obtenho justamente a outra medida. Aqui é só uma apresentação de enxergar os retângulos que são proporcionais. Quando eu divido os lados correspondentes, eu obtenho o mesmo valor. Mas verifique na sua casa se ela é. Eu não pedi isso nas perguntas, mas você pode até responder. Tá? E a minha TV ela é widescreen. Ela segue essa proporção. Bom, e agora eu coloco um segundo exercício, também envolvendo aqui ainda a TV, e coloco uma pergunta de cara. Você sabia que existe uma distância mínima recomendada para assistir TV? Então essa distância ela está relacionada com o número de polegadas. E agora que você sabe quantas polegadas tem a sua TV, eu te proponho o seguinte: pesquise na internet qual é a distância mínima recomendada para a sua TV. Mais uma vez, pesquisa. Então você vai pesquisar. Para cada tamanho de polegadas da TV, tem uma distância recomendada, né, em relação a não prejudicar a visão, a retina e tudo mais. Então eu quero que você pesquise da sua. Minha TV tem 49 polegadas, tem 65. Qual é a distância mínima ideal? Aí mede na sua casa qual é a distância que está na sua casa e o que você conclui. Está muito perto? Está muito longe? Muito longe não tem problema, né? O problema é perto demais. Está perto demais, deveria ficar mais distante. Então você pode concluir aqui. Então esse é o primeiro exemplo, tá? Para falar aí das polegadas, para envolver o tema anterior das polegadas. E agora eu quero ir para um outro tema, um outro exemplo envolvendo uma outra medida, tá? Que vai fechar a nossa aula de hoje aqui. Começa com uma pergunta. Você já andou de avião? Você não tem que responder, tá? Não por escrito, só se quiser, sim ou não, escreva. Mas é uma pergunta para abrir o tema aqui. Porque quando eu falo em aviões, né, eu já havia adiantado, mostrando a aula anterior, que nos filmes, quando fala assim altitude de avião, eu acho que você deve ter visto isso, eu acho, fala assim pés. Estão voando a 30 mil pés, a 20 mil pés. Então, mediante isso, eu coloco aqui um terceiro exercício e considere essa afirmação. Um avião está a 38 mil pés de altitude. Quanto equivaleria essa altitude em metros? Então, uma pergunta simples aqui de fácil resposta. Eu quero que você pense, como calcular isso, né? Bom, você pesquisou lá atrás, vamos lembrar aqui. Você não tem que memorizar, mas pode recorrer à sua pesquisa. Você pesquisou que um pé tem aproximadamente isso aqui, 30,48. Um pé tem 30,48. 2 pés tem 2 vezes isso, concorda? 3 pés tem 3 vezes isso. Então, claro que você deve ter pensado também que se você quer saber quantos metros, quantos centímetros, vamos começar por centímetros, né? Quantos centímetros tem 30 mil pés? É só multiplicar o número de pés indicado por 30,48, certo? Então é só fazer isso. Simples, né? Veja que os cálculos não são complexos, é o pensar, né? O pensar em que fazer. As operações sempre são as mesmas. O mais importante é pensar, é saber o que fazer, saber como utilizá-las. Então, quanto equivaleria em metros? Mas aí tem uma pergunta, mas professor, lá os pés que a gente colocou está em centímetros, né? Agora é em metros. Bom, se você multiplicar por 30,48, como foi colocado, você encontrará isso em centímetros. E 1 metro tem 100 centímetros. Então, depois que você encontrar, você divide por 100. Né? Se eu encontrei, por exemplo, se o valor que você multiplicou deu, por exemplo, 10 mil centímetros, você vai dividir por 100, tá? E vai encontrar o valor. Então é só dividir por 100 depois. Então, tem esse exercício. E para fechar, eu deixo um quarto exercício, que envolve mais uma pesquisa, né? Olha só, pesquisa na internet. Qual é a faixa de altitude em que os aviões comerciais costumam voar? E depois converta essa altitude em metros. É possível que nessa pesquisa você já encontre a resposta diretamente em metros. Tá? Viajam a tantos metros de altitude. Se você já encontrar o resultado da pesquisa em metros, você não tem que fazer nenhuma conta. É só registrar o resultado da sua pesquisa, né, para a pergunta. Se numa fonte de pesquisa que você utilizar o resultado estiver em pés,
Aí você vai fazer o mesmo que fizemos na questão número 3. Vai fazer a conversão de pés para metros. Tá? Então essa é a proposta para a aula de hoje. Eu até ia colocar a questão da pressão hoje, mas eu acho que ia ficar muito extenso. Então vamos por partes aqui, sem prezar em quantidade, mas em qualidade. E esses são os temas da aula de hoje. As unidades pés, tá? E as unidades polegadas. Então eu espero que tenha gostado da aula, achado interessante. É aquela mesma coisa, você não tem que copiar isso tudo, não tem que imprimir, só se você quiser, vai de cada um. Tem muita gente que está pegando, né? Escreve só os princípios principal. Aqui o documento parece grande porque tem muita figura, mas o conteúdo isso por escrito é curto. Pode anotar no caderno, você pode anotar suas informações principais, colocar as perguntas propostas e responder. E dentro do seu tempo, tá? Sem pressa, dentro do seu tempo, vá mostrando para mim, pode ir enviando, tá? Eu vou sempre que possível responder. Eu peço desculpa às vezes se eu demoro para responder, que são muitos para responder às vezes, mas fico muito feliz por quem está me enviando e fazendo contato. Tá? É muito bom, é muito satisfatório isso. É isso então, gente, por hoje. Um grande abraço a todos aí e até a próxima.